amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Na primeira leitura da liturgia de hoje, se narra, através do livro dos Macabeus, a triste e trágica morte do arqui-inimigo judeu Antíoco IV. Ele tinha em mente fazer de Jerusalém um cemitério de judeus, mas morreu vítima de peste. O seu corpo caía aos pedaços, as suas carnes, diz o texto, se apodreciam e ninguém suportava o mau cheiro, mesmo antes que expirasse. Para o autor do livro aos Macabeus, do livro dos Macabeus, esta morte foi um castigo exemplar para quem desejava obstruir os planos de Deus e sentar-se em seu trono. No Evangelho de hoje, Jesus também fala em morte, mas há fariseus que não aceitavam a palavra de Jesus e lhe eram opostos. Neste momento, eles estavam de seu lado. Eles, fariseus, também aceitavam como Jesus uma vida após a morte, mas tanto eles quanto Jesus se opunham aos saduceus. E foram os saduceus que lhe vieram interrogar sobre o assunto com um caso narrado de maneira grotesca e ridícula. A resposta de Jesus, neste ponto, junto com os fariseus, contra os saduceus, que não aceitavam a ressurreição por ser um artigo de fé relativamente novo na tradição religiosa de Israel, foi o seguinte: nunca lestes no Pentateuco que Deus se autodesigna o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Pois quando Deus assim se manifestou, esses três patriarcas já tinham morrido há longo tempo. Mas Jesus arremata: Deus fala assim porque ele não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos, porque todos, de uma maneira ou de outra, vivem para ele. No final de mais um ano litúrgico, nós podemos pensar no final de todos os finais, que é o final da história, antecipado para cada um de nós. Eu já disse isto muitas vezes aqui, agora estou repetindo, no momento de nossa morte, porque aquele é o momento do nosso pessoal fim do mundo. Para este mundo, ao morrermos, nunca mais voltaremos. Não é o caso de se amedrontar e entrar em pânico por causa do futuro. O verdadeiro discípulo de Jesus sabe que ele não vai de encontro ao nada e que ele não morre mergulhando-se no nada. Ele morre em Deus. E se foi fiel discípulo de Jesus, Jesus lhe concede uma participação em sua morte que se transforma no seu interior em Páscoa, em passagem para a vida eterna. Ele morre biologicamente, ele se despede deste mundo para sempre, mas ao mesmo tempo, com Cristo, de quem ele foi discípulo, ele se abre e entra no reino de Deus.